Meu nome é Francis Bronzelli, eu sou pedagoga, especialista em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Quando eu me formei em pedagogia, eu tinha a intenção de trabalhar como psicopedagoga. Então, sequencialmente, a faculdade eu fiz pós em psicopedagogia. Mas não ingressei clinicamente, eu passei num concurso público em São Bernardo, fui trabalhar na Prefeitura de São Bernardo como professora. E sempre com a vontade, o desejo de trabalhar como psicopedagoga clínica. Na escola, eu atendia aos alunos em geral, do primeiro ao quinto ano, porque eu sou professora do Fundamental 1 e Educação Infantil. E sempre gostei de trabalhar com alunos que tinham dificuldade de aprendizagem. Então, a minha vontade de atuar como psicopedagoga ainda ficava. Depois eu vim trabalhar na Prefeitura de São Paulo, em 2010. Comecei a trabalhar, concursei, prestei concurso, passei e prestei para professora de fundamental também. Continuei trabalhando, mas comecei o atendimento clínico, psicopedagógico, em horário contrário. E fui gostando cada vez mais e a intenção é sempre atender os pacientes com dificuldade de aprendizagens, com transtornos. Comecei a atender adolescentes também. Fui convidada para fazer um atendimento na APAE de São Caetano. Trabalhei por 6 meses lá no atendimento com crianças e adolescentes com diversos transtornos, diversas síndromes, principalmente deficiências intelectuais, síndrome de Down, autismo. E de lá para cá eu fui me especializando e aí eu fiz uma outra pós em neuropsicopedagogia clínica institucional e a minha vontade de atuar na clínica sempre aumenta. O atendimento é crianças e adolescentes. Jovens, adultos e idosos é um público um pouco mais difícil por conta não só de diagnóstico, mas por conta da pessoa já ter uma vida profissional e a vida pessoal mais organizada e que não descobriu a necessidade, então é mais difícil o atendimento. No caso de idosos com Alzheimer, idosos com déficit de memória, que procuram atendimento, Isso, eu posso atender desde criança até idosos, mas o que eu frequentemente atendo são crianças e adolescentes. É muito gostoso lidar com esse público, porque eu trabalho muito com a ludicidade. Então, as crianças, os jovens, eles aprendem, no caso de um transtorno de aprendizagem, eles aprendem brincando. Mesmo os adultos também, nos jogos, eles não imaginam que podem aprender brincando. Então, é uma forma bem descontraída de aprender. E é muito gratificante você ver o resultado, às vezes rápido, às vezes um pouco demorado, mas você vê o prazer do paciente de aprender e de vir nos atendimentos. Porque eu acho que se você faz alguma coisa obrigatória, você faz sem intenção, sem motivação nenhuma. E quando você gosta, você quer aprender, você se dedica. E aquele tempo, mesmo que seja 1, 2 vezes por semana, é muito prazeroso. Na faculdade de pedagogia, eu já pensava em atender clinicamente, em fazer a psicopedagogia. A única coisa que eu não pensava era em ser professora mesmo, que é o que eu fui por muito tempo. Mas sempre tentando fazer da forma como nos atendimentos psicopedagógicos, fazer em sala de aula. Eu procurava fazer de uma forma mais lúdica, para que todos aprendessem. Então, a intenção de trabalhar como psicopedagoga clínica foi desde o começo da faculdade de pedagogia. O psicopedagogo, ele pode ser formado em qualquer graduação. Claro que o psicopedagogo que tem uma outra graduação que não a pedagogia, ele vai ter maior dificuldade em atuar com os alunos com dificuldade de aprendizagem, porque ele não vai ter a didática que o professor tem para abordar as situações. Então, tendo uma base pedagógica, como a graduação em pedagogia,
A psicopedagogia seria um complemento. Sim, a psicologia ela vai trabalhar mais a parte do psicológico, né, de como agir, por que você está agindo assim, por que você não está agindo assim, vai tentar fazer com que você procure a resposta para o que está acontecendo, sendo orientado tendo uma direção com orientação de um supervisor, no caso o psicólogo. A psicopedagogia vai trabalhar os transtornos de aprendizagem, vai trabalhar com aquelas crianças, adolescentes ou jovens que tenham dificuldade de aprendizagem ou algum transtorno. Ela pode ter autismo, ela pode ter TDAH, outros transtornos, outras síndromes, síndrome de Down. São pessoas que têm dificuldade na aprendizagem. Por isso que a pedagogia ela vai auxiliar, porque o pedagogo ele foi formado para ensinar. E aí o psicopedagogo vai trabalhar a parte psicológica junto com a parte de aprendizagem. Primeiro a gente precisa saber qual é a queixa, qual é a dificuldade que essa pessoa tem. Então, supondo que vem uma criança de 8 anos, 10 anos, que não sabe ler e escrever. Então, eu vou trabalhar de forma lúdica a alfabetização. Porém, a criança com síndrome de Down, ela tem outras comorbidades. Então, ela tem dificuldade, por conta do genótipo, ela tem dificuldade de coordenação motora. Então, eu também vou trabalhar a coordenação motora. Então, essa alfabetização, ela não vai ser simplesmente com lápis e papel, escrevendo, olhando o livro, escrevendo no caderno, numa folha. Vou trabalhar com massinha, com tinta, assim como outros pacientes. Então, a forma de ensinar é diferente. Vamos supor que vem uma criança com síndrome de Down já alfabética, que tenha dificuldade em produção de texto ou em matemática. Vou trabalhar a especificidade que ela precisa de outra forma. No caso das crianças ou adolescentes com déficit de atenção, é trabalhado jogos e atividades para que ela foque, para que ela tenha focos específicos. Então, mesmo se ela estiver não tendo acompanhamento psicológico, a gente encaminha, porque a gente pode fazer esse encaminhamento. Então, eu posso fazer um encaminhamento para psicólogo, para psiquiatra, para neuro, para pediatra, solicitando acompanhamento dessa criança. Por isso que no primeiro atendimento a gente faz a anamnese, que é onde a gente vai conhecer o histórico daquela criança, ou do paciente, onde a gente vai atender dentro do que ele realmente necessita. Eu não vou simplesmente, a família chega e fala, ele tem déficit de atenção, ou ele não para quieto, eu preciso que você faça alguma coisa. Funciona assim. Primeiro a gente faz uma anamnese com os pais, com os responsáveis, avalia toda aquela situação, para depois, num atendimento de 3 sessões, avaliar o paciente. Depois de avaliado o paciente, a gente decide qual será a intervenção. Então, não tem um padrão. Tudo depende da queixa que é feita. A gente chama de queixa, né? A declaração da família ou da escola. Então, por exemplo, a escola diz, a criança não para quieta. Em casa, a família diz, ele é quieto demais. Então, avalia-se todas as situações. Se necessário, a gente visita a escola também, para conversar com o coordenador, com o professor, para saber observar o ambiente e o aluno no ambiente também. Sim, já aconteceu. Aconteceu com uma criança bem pequenininha, tinha 4 anos na época, e a mãe estava desesperada, veio, conversou comigo, eu fiz a anamnese, comecei os atendimentos, e no 8º atendimento eu falei para ela, olha, eu vou te encaminhar para um atendimento psicológico e a família toda, porque a questão não é essa, não é comigo, e eu estaria enganando se eu continuasse os atendimentos. Então a criança não tem absolutamente necessidade nenhuma de um atendimento psicopedagógico. Por toda a situação que aconteceu, que passaram-se alguns meses de pressão psicológica da escola com a família e, consequentemente, da família com a criança, eu aconselho a criança também fazer um atendimento, um acompanhamento psicológico. Posteriormente, essa mãe me procurou,
agradecendo, diz que hoje está tudo tranquilo, graças a Deus está tudo correndo bem. Às vezes as intervenções, elas mudam, né? Assim como uma aula, a gente prepara uma aula, dependendo de como está correndo o dia, a gente tem que modificar a aula. Nada é muito fechado, nem pode, nem dá para ser. Mas nos atendimentos, por isso a importância da anamnese. Quando vem a queixa, a gente vai direcionar o olhar para aquela queixa. Mas com os atendimentos a gente percebe se é aquilo ou não. Aconteceu de um adolescente de 15 anos, a mãe chegar para mim e falar, olha, ele não aprende a ler, não tem jeito. Em 2 meses esse menino estava lendo. Então algum bloqueio ele teve. E no decorrer das atividades isso foi se modificando, ele foi se soltando, foi sentindo confiança em si mesmo e a gente conseguiu fazer um bom trabalho e hoje ele já está super bem e é assim que funciona. Sempre tem. Na verdade o que acontece é assim, os pais se cobram demais e acredito que agora em tempos de pandemia está um pouquinho pior, porque a responsabilidade do professor está sendo diferente. O professor está sendo obrigado a fazer um vídeo, algumas escolas não são só vídeos, são online e ao mesmo tempo com criança em sala, então está confuso para todo mundo. Os pais nunca sentiram o que estão sentindo agora, né? Que é a responsabilidade de auxiliar diariamente 24 horas por dia. E aí fica aquela cobrança dos pais, não sei fazer, ou ao mesmo tempo não tenho paciência para fazer. E aí perde a paciência com a criança bloqueia, porque existe todo um processo. O próprio professor em sala de aula, dependendo de como ele responde para a criança, ele pode fazer um bloqueio. E essa criança tem dificuldade para o resto da vida. Então, existem 2 situações. Ou a criança se inspira naquela situação e corre atrás, ou ela simplesmente bloqueia e não consegue mais até que aquele bloqueio seja quebrado. Aconteceu comigo, eu entrei numa escola com bolsa de estudo, eu era a única aluna que não sabia ler na primeira série. E em 4 dias, com a minha mãe me ajudando, eu comecei a ler, nunca mais parei. A professora nunca me ajudou. Então, o que eu tiro, talvez seja daí a minha vontade de ajudar os outros desde os 7 anos de idade, mas o que eu tiro disso? Existem situações em que você não tem paciência de ajudar a criança e você pode dizer, agora não dá, depois eu te explico. Mas se você, dependendo do jeito que você responder, você bloqueia aquela criança pro resto da vida. E isso em tudo, né? Em todas as situações. Talvez eu não diga exatamente uma resposta dos pais, mas a atitude, né? Então assim, daqui você não sabe, você é burro, deixa que eu faço pra você, você só copia. Porque acontece muito, a gente recebe lições de casa que a gente olha e sabe que não foi o aluno que fez. E aí quando você pergunta, ele tenta te convencer que foi ele, e aí depois ele acaba confessando. Não fui eu, minha mãe fez, eu copiei, ou meu pai, ou meu irmão. Porque o professor sabe, né? Quando foi o aluno que fez e quando não foi o aluno que fez. Todas. Na verdade, eu falo assim, que a palavra que a criança mais fala na vida é mãe, e a que ela mais ouve na vida é não. Porque tudo é não. Começou a engatinhar, vai mexer nas coisas, não encosta aí, não mexe aí, cuidado, né? E assim vai o resto da vida. Então, na verdade, a gente tem que induzir a criança a fazer as coisas, a descobrir as coisas, meio que sem perceber, né? Então, por exemplo, eu dei aula para jovens e adultos de matemática, e com jogos. E um senhor chegou para mim e falou, olha, eu não trabalhei o dia inteiro para vir aqui brincar. Aí eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, no final da aula a gente conversa. Tenta, depois você me fala. No final da aula ele veio me pedir desculpa, porque ele falou que não sabia que jogando dava para aprender matemática. Então, com jogos, eu consigo trabalhar a leitura, a escrita, a matemática, as cores. Dependendo do jogo, a gente trabalha outras coisas. Trabalha o ambiente. Então, não é só um atendimento como você tinha perguntado a questão do psicólogo e do psicopedagogo. O
psicólogo, normalmente você senta e fala, ele escuta, fala alguma coisa, o psicopedagogo não, ele vai interagir com o paciente, seja através de jogo, seja através da escrita. Então, são diferentes maneiras. No caso do professor, uma maneira dele bloquear é quando um aluno pergunta, e isso acontece muito, alguma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo dado naquele momento. E aí o professor vira e fala assim, agora não, você vai aprender isso depois, isso não é hora. Explica, mata a curiosidade e diz, você vai aprender isso outra hora, mas é assim que funciona. Em casa é a mesma coisa. Às vezes a criança vê na televisão, no YouTube, em qualquer canal, alguma experiência. Se o pai avalia que aquilo não é o momento, por conta da idade e tudo mais, e por estar trabalhando em casa, não é o momento de fazer, a melhor opção é, outra hora a gente faz, agora não. Explicar, sempre tem que ter um motivo. E quando a criança faz errado, levar a pensar por que ela fez aquilo. Qual seria o correto? Será que dá para fazer o certo ou não? Então, sempre o questionar a criança ajuda a desenvolver não só o pensamento correto, as atitudes corretas, mas ela saber discernir mesmo. Olha, o adulto, como ele já passou a vida dele tendo bastante dificuldade, a gente vai trabalhar também a questão do foco, né? Provavelmente esse adulto já se adaptou à rotina, com a falta de atenção. Então nós vamos tentar fazer uma nova rotina onde ele perceba a hora que ele perde o foco para voltar a focar. Então são exercícios, não tem outra opção. Até porque a gente vai junto tentar pensar que horas que você percebe que você perdeu o foco. Quando você começa a fazer mais de uma atividade de uma vez só. Então você está anotando na agenda, você está no telefone, você está fazendo comida, você está tudo ao mesmo tempo. Não dá, precisa de uma rotina. Toda pessoa precisa de uma rotina, porque o organismo acostuma. Por que tem muitas pessoas sofrendo na pandemia, inclusive até se suicidando? Porque em casa a gente perde a noção do tempo. Muitas pessoas acordam, não trocam de roupa, não tiram o pijama, toma café já com o celular na mão, já vai ligando o computador, perde o horário de almoço e a hora vai passando. Então o seu cérebro, ele não para. Se você não determinar o horário, se você não determinar uma rotina, ele não vai parar. E aí quando você quer dormir, não é como tirar algo de uma tomada que simplesmente desliga. A gente não desliga assim. Então precisa de uma rotina, desde bebê, desde que nasce. Nós como pais, mães principalmente, tem o grande erro de querer ficar o tempo todo com o bebê no colo. É bonitinho, é gostoso, é levinho. Quando a criança vai pegando peso, vai ficando mais pesado, e aí ela vai chorar, você já não vai pegar mais, e aí ela vai fazer escândalo para conseguir te chantagear, porque na verdade é uma chantagem, né? Então tem que ter a rotina, do mesmo jeito que a gente tem a rotina para o banho, a rotina para alimentação, a criança também precisa. Quando ela pega uma certa idade, lá por volta de 8 meses, 10 meses, que ela já senta sozinha e já pega as coisas, a gente percebe que ela joga no chão alguma coisa, olhando pra gente. Porque ela quer ver se você vai pegar. Se você pega, normalmente ela joga de novo, porque é divertido. Mas inconscientemente ela tá aprendendo que tudo que ela fizer, ela vai ter você ali para suprir. Muitas crianças apontam as coisas, então mostra lá a água. Aí o pai e a mãe faz o quê? Ai, você quer água? Mas não escutou a criança falar. E algumas crianças passam a apontar as coisas e não a falar. E aí depois vem, ai, mas ela não fala, ai, mas tem dificuldade. Ou falar igual o nenezinho, imitando. Tudo isso dificulta o aprendizado da criança, dificulta o desenvolvimento intelectual da criança. Não existe um padrão. Na verdade, assim, são 4 atendimentos, contando a anamnese e as 3 sessões de avaliação. Depois dessa avaliação é que a gente vai determinar as intervenções. Então, a intervenção ela acontece como?
depois de diagnosticado, o que aquela criança, o que aquele paciente precisa. Então precisa ser alfabetizado. Depende da criança, depende da evolução. Eu posso dizer que eu tive pacientes que em 2 meses aprenderam, né, desbloquearam, na verdade já era alfabetizado, desbloquearam. Posso dizer que tem pacientes que demoram 4 meses, 6 meses. E tem pacientes que a gente faz atendimento constante. Por quê? Não é só a dificuldade de aprendizagem, né? Tem a dificuldade da criança com deficiência intelectual, por exemplo. Ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Então ela vai ter o acompanhamento psicológico, psicopedagógico, às vezes fonoaudiológico, às vezes com terapeuta ocupacional e às vezes com todo mundo ao mesmo tempo, né? Então depende muito do diagnóstico. Quem faz esse diagnóstico é o médico neurologista, neuropediatra, que faz esse atendimento. E ele vai diagnosticar. O psicopedagogo, ele não faz diagnóstico, ele faz um relatório. Então, quando o neuropediatra faz todo o atendimento ao paciente, faz encaminhamento, pede exames, às vezes dá medicação, aí ele encaminha o psicopedagogo ou para o neuropsicopedagogo. No caso de sucesso, tirando esses dois que eu falei. Você falou já, né? Falei. Muito legal isso. Tem algum que você... Tem um na escola, quer dizer, tem vários, mas um que assim, sempre que eu encontro hoje, ela é uma moça, é uma aluna com síndrome de Down, que ela estava eu era professora do 3º ano, e ela era uma criança na época ela tinha 13 anos, não era para ela estar no 3º ano, né? Porém, por conta das comorbidades, ela estava no 3º ano e ela não era alfabética. E no final do ano eu consegui alfabetizá-la, e ela hoje é uma moça, uma gracinha, ela sempre foi um amor. Então mesmo em sala de aula eu procurava aplicar aquilo, o meu conhecimento dentro das possibilidades de sala de aula. Não é o suficiente, porque o paciente não está sozinho, né? Em sala de aula são vários alunos, então não dá para dar aquela atenção específica. Mas um caso de sucesso, especificamente com atendimento psicopedagógico, alunos paciente que não tinha vontade de aprender, tinha um problema familiar muito grande, pais separados, e achava que a mãe dava mais atenção para o irmão, e era uma criança que estava com uma depressão muito grande, e fazia atendimento psicopedagógico, fazia atendimento psicológico, fazia atendimento psiquiátrico, não tomava medicação, e foi desenvolvendo em 1 mês, já começou a conversar, porque não falava, simplesmente fazia o que a gente pedia, e começou a conversar, começou a ficar mais descontraído, um rapazinho, um adolescente, que também não é uma fase fácil, né, mas ele se desenvolveu e está indo super bem nas aulas, apesar de ainda estar acontecendo aula online, né, mas está se desenvolvendo super bem. No Facebook eu estou como psicopedagoga Francis Bronzelli, no Instagram @psicopedagoga Francis Bronzelli, e o WhatsApp é o 11 98516 4595. Uma dica: nunca deixe para depois o que pode fazer hoje. Às vezes a gente acha que é normal, ele quando crescer vai aprender. Quanto antes o diagnóstico, mais fácil e mais rápido o tratamento, a intervenção. Não pode ser nada, ou pode ser. Pode acontecer de precisar de uma intervenção mais específica, de uma multidisciplinar, né, que é o atendimento desses profissionais que eu falei, fono, psiquiatra, TO, psicopedagogo, ou não. Procurar e sanar essa dúvida é sempre melhor. Quanto antes, melhor. Uma das atividades que eu brinco bastante, as crianças e os adolescentes amam, é o jogo Uno. Mas o jogo Uno, eu não jogo simplesmente o Uno. Eu trabalho a leitura, a escrita, a matemática, as cores. Então, com os jogos, eu trabalho diversas situações. Eu quero agradecer, então, a atenção de todo mundo e
dizer que eu estou à disposição para quem precisar. Se não for você que precisa, conhece alguém que precisa, pode me indicar. Me procure nas redes sociais ou pelo WhatsApp.